Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição do Jornal Mundial. É o noticiário nacional, é o noticiário internacional que já está entrando no ar aqui pela TVC Jornalismo, TV Mais e também pelo canal aí, com todo o apoio do canal Jonas Carreira. Hoje, quarta-feira, dia 16 de março de 2022. Na sequência, vamos passar para você já as manchetes de hoje, né? O noticiário de hoje, as principais notícias desta quarta-feira, um dia aí com um noticiário, mais uma vez, muito relevante. Mas antes, vamos chamar aqui o nosso companheiro, o nosso analista político, o nosso comentarista, Jonas Carreira de Brasília. Jonas, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas, espectador e espectadora da TV Mais e da TVC Jornalismo. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar dividindo aí com você o cenário do Jornal Mundial. Tamo junto. Vamos então já repercutir as principais manchetes desta quarta-feira. Vamos trazer aqui para você já a manchete principal desta quarta-feira e um pronunciamento aí da autoridade máxima, entre aspas, do Brasil, que deveria neste momento estar defendendo o nosso maior patrimônio industrial, o nosso maior patrimônio atualmente, a Petrobras. E, no entanto, essa frase dele resume tudo aquilo que eles pensam, né? Que esse desgoverno pensa exatamente desse maior patrimônio público, por enquanto. Uma parte já se foi, mas ainda tem muita coisa aí para eles entregarem. Então, Petrobras poderia ser privatizada hoje, afirma Bolsonaro. Vamos então repercutir esta manchete por aqui. E outro destaque, vamos trazer aqui também esta notícia atualizando o conflito entre Ucrânia, Rússia e Ucrânia, os países imperialistas, né? A Ucrânia é exatamente a carne de canhão, ou seja, é exatamente a bucha de canhão. Então já tem aqui uma atualização. O Biden anuncia 800 milhões de dólares. Isso aí dá em torno aí de 4 bilhões de reais em mais uma ajuda para a Ucrânia, incluindo drones e armas antiaéreas. Então, na verdade, na realidade, os Estados Unidos, aí, Joe Biden, eles não querem acabar com a guerra, pelo contrário. Eles querem esticar a corda ao máximo possível. Esta é a proposta. Senão já teriam aceito uma proposta lá da Rússia, uma contraproposta, mas eles querem esticar a corda até o máximo possível, ao máximo possível aí, até arrebentar esta corda. Bom, e outro destaque, vamos trazer aqui também esta outra notícia, e hoje tivemos essa notícia aqui, ó, fantástica, né? É uma notícia fantástica, por quê? Império em queda livre. A Arábia Saudita deve fechar venda de petróleo em yuan para a China e poderá quebrar o dólar. Então, a hegemonia, o monopólio do dólar, será que está chegando exatamente no momento em que iremos presenciar a queda do dólar? Porque o petróleo saudita, que é a maior produtora de petróleo do mundo, o petróleo saudita, mais da metade do petróleo saudita, e nessa média aí a metade, vamos colocar, esse petróleo vai para a China. E aí sempre é pago em dólar. Agora a China vai começar a pagar em yuan, que é a moeda chinesa. E aí vai entrar também aquela moeda, já que estão aquele bloco com aquela provavelmente moeda própria entre China, Rússia, provavelmente vai entrar alguns outros países
não só ali da Ásia, mas também outros países fora da Ásia, do Oriente Médio, como é o caso aqui da Arábia Saudita. Arábia Saudita, Irã, outros países aí que poderão entrar nesse pacote aí com provavelmente uma moeda forte para dar de frente com o dólar. Então vamos falar desta também notícia importante de hoje. Já peço para você que chegou agora, para quem ainda não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição, siga este procedimento, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado, deixe o seu like aqui na TVC Jornalismo, TV Mais e também no canal Jonas Carreiro. Bom, e já peço também para quem chegou agora, para você que ainda não está no grupo, né? Você que ainda não faz parte do grupo aí do Lula presidente, o grupo digital, portanto, um comitê digital. O nosso comitê digital é muito fácil, muito prático para você entrar. É só você clicar no link, ou aqui na descrição do vídeo, ou aqui no chat. Então, faça isso que é muito importante. Deixamos aqui o convite para você fazer parte aí do grupo de WhatsApp, Lula Presidente, o Comitê Digital. Vamos então repercutir esta primeira manchete, a notícia principal de hoje, e essa questão aí da Petrobras, essa polêmica aí da alta da gasolina, a alta do petróleo aqui no Brasil, esse argumento furado de que, não, mas a culpa é da guerra entre Rússia, Ucrânia, com o apoio aí do Império norte-americano, com o apoio aí da OTAN. Mas, na realidade, é falta de governo, ou seja, é um desgoverno total aqui no Brasil, e por isso que o petróleo está disparando a cada dia, portanto, esse preço agora exorbitante. Então, a Petrobras poderia ser privatizada hoje, afirma Bolsonaro. Nesta quarta-feira, 16 de março, durante a entrevista ao SBT, Jair Bolsonaro defendeu a privatização da Petrobras o mais rapidamente possível e insistiu na tentativa de descolar o governo federal da responsabilidade sobre a política de preços da estatal, que, segundo ele, aspas para o Bolsonaro, olha só o que ele disse, não colabora com nada. Para ele, a empresa não colabora com nada, ela não traz nada. A cabeça do Bolsonaro está na Lua, né? Está em Marte, aliás, porque a Petrobras não colabora com nada. É claro que, neste momento, realmente não está colaborando com nada. Por quê? O que a Petrobras fatura, o que a Petrobras faturou aí em 2021, eles repassaram aqueles bilhões e bilhões aí para esses capitalistas financeiros, esses exatamente acionistas, principalmente internacionais. Acionistas brasileiros já é uma aberração, porque eles ganham muito dinheiro e normalmente eles empregam o que eles ganham fora do Brasil, mas o acionista internacional é o que mais ganha e a pressão é muito grande, e aí por isso que ele, mas não colabora com nada, né? Claro que não colabora com nada, porque o dinheiro agora é escoado para a mão aí desses tubarões. E ele ainda foi longe, ele disse, para mim, é uma empresa que poderia ser privatizada hoje, ficaria livre deste problema, afirmou Bolsonaro. Então, meu camarada Jonas Carreira, para o Bolsonaro, a Petrobras é um problema. Ou seja, você tem aí uma mina de ouro e aquela mina de ouro passa a ser um problema, né? Aí passa a ser um problema. Eu até dou razão para ele. Segunda razão. Primeira razão é que realmente o dinheiro agora não fica mais aqui, aí é um problema, né? O dinheiro sai do Brasil. E o outro problema é que realmente o problema é que ele não tem controle. Ele não tem administração, portanto é um desgoverno total, ele não tem controle, e aí é um problema.
Você tem, teoricamente, uma mina de ouro, ô Jonas Carreira, mas daí você não manda em nada, você é um pau mandado, né? Você é um lambe-botas, e aí você vê aquela dinheirama toda jorrando e você não pode fazer nada, né? Tua mina de ouro são toneladas aí de ouro que você só vê o carrinho nos trilhos, os carrinhos passarem com aquela montanha de ouro, e aí você só vê passar e não consegue fazer nada. Então, é mais um problema. Sim, é um problema porque ele não tem poder, não tem comando. Um sujeito que foi militar, ô Jonas Carreira, não tem noção administrativa, não tem noção na linguagem militar, não tem noção de comando. Ou seja, ele como tenente, como capitão, ele teve o mínimo de prática de comandar um determinado pelotão, uma unidade, alguma coisa assim. Mas acredito que ele ficou lá arrastando a bunda, né, sujando a bunda, nem isso ele fez, o Jonas Carreira. Valdo, o Bolsonaro ele é um câncer, né, dentro do Brasil. Né? A função do Bolsonaro é acabar com a nossa soberania nacional. E esses cânceres, né, são esses tumores que a gente está vivendo desde 2016, não é só o Bolsonaro. O principal deles é o Paulo Guedes. Nas palavras do Paulo Guedes, a gente vê uma certa ironia. Né? Ele faz de sacanear o povo brasileiro. Né? Ele falou agora, recentemente, que se for no supermercado, quando vai no supermercado, as pessoas agradecem ele no supermercado. Então, assim, o Bolsonaro também tem essa função de falar esse tipo de besteira, mas ele sabe muito bem. Ele tem uma missão a cumprir dentro do Brasil, e a missão a cumprir é de tirar a nossa soberania nacional. Né? Não só ele, como militar, como você citou, né, Valdo? A gente não deve esquecer que a presidência lá da Petrobras está nas mãos dos militares. Então, assim, os militares, o Brasil tem que fazer uma devassa nas Forças Armadas, porque os nossos militares todos são integristas, né? Não tem aquele espírito de nacionalismo. Estamos presenciando isso agora. Eu presenciei isso desde a época quando eu fui no quartel, né? Servi como soldado no quartel, fui até o sargento temporário. Então, assim, eu observei que não existe um nacionalismo dentro do quartel. Então, assim, agora esses caras estão no poder servindo ao imperialismo. Então, o Bolsonaro ele tem uma missão. Todo o desvaneio que ele, desde a época da cloroquina para EMA, que ele apresentava, ali sempre tem uma missão. E a missão do Bolsonaro é acabar com a soberania nacional. Né? Queira eu, nós todos aqui que estamos assistindo, né, Val, que o presidente Lula vai trazer de volta a Petrobras e a nossa soberania nacional para o Brasil e para os trabalhadores. Val. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário brasileiro, o noticiário internacional. A companhia aqui do nosso comentarista, analista político, Jonas Carreira, de Brasília. Já peço para você também, se puder dar aquela força, aquela contribuição solidária, é muito fácil, muito prático. Está aqui o nosso Pix. Você pode contribuir por meio do Pix. Então, anote aí a chave, o nosso e-mail, pix.euapoio@gmail.com. Bom, vamos repercutir a próxima notícia? E a próxima notícia é exatamente sobre essa questão aí da guerra, né? Essa batalha vai longe. Aliás, o Jonas Carreira, tivemos aí, acho que ontem, né? Ontem, uma chamada de urgência aí do comandante, né? Do comandante do Exército, né? Foi chamado pelos Estados Unidos aí numa chamada urgente, né? O comparecimento dele por lá, ninguém sabe direito o que ele foi fazer, disse que foi dar posse lá a uma unidade militar brasileira lá, acho que na embaixada, mas o negócio está muito mal contado. Não foi só isso, não. Foi muito além disso. Ele foi chamado às pressas, urgente. Para que ele foi chamado urgente e às pressas? O comandante do Exército. Ele foi exatamente chamado, eu deduzo,
para, o seguinte, o comandante, vocês têm que dar todo o apoio à OTAN, vocês têm que dar todo o apoio, né? Esse negócio de ficar fantasiando com... Porque é fantasia, na realidade. De ficar fantasiando com o Putin pega mal. Vocês têm que declarar e se afastar do Putin. Então, foi para dar um puxão de orelha, ô Jonas Carreira, e fazer o comandante do Exército beijar os pés lá do comandante maior, né, da tropa lá, que é o Biden, que é o comandante também das unidades militares lá dos Estados Unidos. Eles apitam mais alto do que, no caso aqui, o comandante brasileiro. Então, foi isso aí que aconteceu. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia, por falar então nessa questão aí desse conflito, né? Estados Unidos, envolvendo Estados Unidos, OTAN, Império, Rússia, e com essa bucha de canhão aí chamada Ucrânia, que entrou de gaiato no navio, não é mesmo? Então, Biden anuncia 800 milhões de dólares em mais uma ajuda para a Ucrânia, incluindo drones e armas antiaéreas. Então, esses 800 bilhões, aliás, milhões, perdão, isso aí convertendo para o real, isso aí fica em torno de 4 bilhões de reais. É um dinheiro razoável, né? É um dinheirinho razoável. Então, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira um adicional desses 800 milhões de dólares, cerca, portanto, de 4 bilhões de reais, em nova assistência de segurança para a Ucrânia, a qual incluirá sistemas antiaéreos e antiblindagem. Então, esse anúncio, ô Jonas Carreira, esse anúncio aí do Biden vem depois que o presidente ucraniano, o Vladimir Zelensky, ele pediu pinico, né? Ele pediu socorro. Socorro aí, Biden, socorro norte-americanos. Então, ele pediu ao Congresso estadunidense que fizesse mais para ajudar Kiev por conta da operação militar russa no país. Então, esse filme aí vai longe. Esse filme aí é um super longa-metragem e vai longe. Por quê? Aí a Ucrânia, né, leia-se, o Zelensky, né, manda uma equipe lá de negociadores para negociar com os negociadores da Rússia e nada acontece. Tivemos a primeira, a segunda, a terceira, em 2 etapas, inclusive. Foi agora no começo de semana, o terceiro encontro para uma possível negociação. Aí não conseguiram resolver num dia, empurraram para o outro dia e nada, não aconteceu nada. Então, as pedras não se movem nesse tabuleiro. A real é essa. Então, por que não se move? Porque o Zelensky, ele é um artista, né? É um bobo da corte, é um bufão. O Zelensky, que foi humorista, portanto, ele domina muito bem essas técnicas de enrolações de comunicação, e aí ele vai enrolando, ele vai contando uma historinha da carochinha. Vamos negociar, mas os russos é que estão blefando, não querem negociar. Não, o Zelensky, ele foi preparado para isso. O Biden, o Império, eles querem protelar essa guerra o máximo possível. O máximo possível, eles querem jogar, sabe lá para quando. E a pretensão deles é matar o Putin, literalmente, no cansaço. Matar os russos no cansaço. Então, eles vão empurrando, né? Vão empurrando com a barriga, vão alegando aí que são centenas de tanques que foram detonados, tanques russos, que os russos estão matando milhares, não aparece nada disso, e eles vão minando, trabalhando com a informação, com a contra-informação, e é isso que está em jogo. Aí o Zelensky, ele encenou que estava jogando a toalha. Não,
vocês me abandonaram porque a OTAN me abandonou, o Império me abandonou, e aí eu vou negociar com os russos para acabarmos com a guerra. Se vocês não me ajudarem, a coisa vai ser assim. E foi isso que aconteceu. Rapidinho, esse nazista do Biden já autorizou aí, já anunciou hoje esses 4 bi de reais, leia-se 800 milhões de dólares, e isso aí tudo vai ser mais armamentos, vai ser uma chuva de armamentos. Aliás, ontem, acho que foi ontem, ou antes de ontem, a denúncia aí de um sindicato dos trabalhadores num aeroporto na Itália, e num avião passageiro, eles estavam com carregamento de armamento para a Ucrânia. Esse avião que saiu da Itália em direção à Ucrânia estava com um carregamento bem relevante aí de armamento para a Ucrânia. Então, o armamento está chegando de todo mundo ao Juras Carreira. E agora, com esse incentivo oficial desse dinheiro aí e de muito mais armamento que eles estão injetando na Ucrânia. Ô, Jonas Carreira, a minha preocupação é o pós-guerra. Eles estão semeando o pós-guerra, o Jonas Carreira. Nem é para... Porque a ideia deles é exatamente a guerra acabando, eles vão ter o quê? Grupos nazistas, fascistas, armados, para criar aquelas guerrilhas, e qualquer tipo de governo, não sendo alinhado com eles, as guerrilhas armadas pelo Império vão ficar minando lá qualquer tipo de administração, o Jonas Carreira. É isso mesmo, Valdo. E guerrilhas sendo formadas na Europa, o que é inédito na história, né, na geopolítica, porque antigamente era no Oriente Médio. Mas a gente pensa, né, Valdo, quem é que ganha com isso? Né? Quem é que ganha com esse vai e vem de armamento? Né? Quem ganha é os caras que colocaram o Biden no poder, as empresas armamentistas. E isso não acontece só de hoje. Muita gente aí está virando comentarista, né, analista de guerra, sendo que não conhece nem o que foi a guerra do Vietnã. Aí já quer falar de guerra só porque viu que a Globo News, o jornal hoje, está mostrando que o Putin está detonando, matando um monte de gente, mas não sabe o que é uma guerra, né, na realidade. E esse movimentar essa feira, aqui em Brasília, na Feira da Ceilândia, perto onde eu moro, tem uma feira chamada Feira do Rolo. E só vende armamento aí para bandidagem, né? Isso desde a década de 90 e a polícia nunca fechou essa feira. Então, assim, por debaixo dos panos, os caras ficam vendendo armas. É o que os Estados Unidos, o imperialismo está fazendo. A gente vê os fuzileiros navais dos Estados Unidos são verdadeiros piratas. Os piratas que foram na época da Inglaterra e faziam tráfico negreiro, do navio negreiro. Então, assim, é isso que está funcionando nos Estados Unidos. Está dando lucro para os senhores das armas. E isso já funcionava bem antes da guerra da Ucrânia. Né? Existe isso na Palestina. Quem é que financia o armamento de Israel, dos sionistas? Estados Unidos. Quem é que dá os Apaches, que faz o extermínio dos cidadãos no Iêmen, né, que tem lá na Arábia Saudita? A gente vai falar daqui a pouco deles. É os Estados Unidos, o Apache é dos Estados Unidos. Quem é que financia o extermínio do povo sarauí lá no Saara Ocidental contra o Marrocos? Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos, na realidade, constrói toda uma história armamentista para ganhar lucros. Eu falo nos Estados Unidos porque quem representa os Estados Unidos são esses caras, as empresas, os industriais do armamento. Então, assim, eles estão perdendo. O imperialismo americano está perdendo em gás na Europa para a Rússia, está perdendo em petróleo, a gente vai falar daqui a pouco sobre a Arábia Saudita, e está perdendo na guerra contra o Oriente Médio, desde a guerra da Síria. E agora eles querem fazer uma guerra em plena Europa. A Europa que é burra, a França, a Alemanha, de estar deixando uma formação de uma quadrilha de guerrilheiros e até mesmo nazistas, a volta dos nazistas dentro do coração da Europa. Infelizmente. Valdo.
Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário brasileiro, é o noticiário internacional, e que vai ao ar sempre a partir das 10 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Você acompanha aqui pela TVC, TV+, e com todo o apoio do canal Jonas Carreiro. Lembrando que o Jornal Mundial, você acompanha também os comentários, as análises políticas aqui do nosso analista aí, Jonas Carreiro. Bom, vamos repercutir a próxima notícia, mas antes eu peço aí para quem está chegando agora, você que ainda não fez a sua doação solidária, faça a sua doação por meio do Pix com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Bom, vamos conversar com os nossos companheiros, os nossos camaradas por aqui. Já temos aqui, neste momento, chegando, batendo o cartão vermelho. Vamos ver quem é o primeiro. Está por aqui o Márcio Caraço, ele diz aqui, boa noite, companheiros, é isso aí. O Márcio diz, comitê Lula presidente, está certo. O Stefano Barbosa também diz boa, né? O Stefano aí diz boa noite, ele quis dizer boa noite, Bolsonaro recebeu uma tremenda vaia na Bahia, no Senai. Eu acabei de ver esse vídeo aí, finalzinho de tarde, começo de noite. Ele levou lá uma saraivada aí de vaias, e Bolsonaro VTNC, ei Bolsonaro VTNC, e os baianos aí não... Aliás, o Stefano Barbosa é baiano, né? É isso? Stefano Barbosa não é baiano? Acho que é baiano, sim. É isso, Stefano? Stefano Barbosa, você é da onde, Stefano Barbosa? Você não é baiano? Acho que é baiano, sim. Ele sempre fala de Salvador, da Bahia, né? Então, Stefano Barbosa, apresente suas armas aqui, Stefano Barbosa. É isso, Jonas? Bom, o Stefano Barbosa também diz aqui o seguinte: Chaves era demonizado porque era militar, patriota mesmo, por isso foi demonizado. É isso aí. O Márcio Caraço também diz aqui: Bolsonaro foi um tiro no pé da elite brasileira. O Stefano ainda diz aqui o seguinte: a mídia ocidental enaltece Zelensky, o presidente humorista, como algo positivo, mas taxava Chaves de palhaço de forma agressiva. Então, a mídia, sabemos de que lado a mídia está, não é isso? A mídia sempre está do lado aí dos fascistas, dos nazistas aí, infelizmente. Não só a mídia internacional, mas a mídia brasileira. A mídia brasileira vai de reboque, inclusive, né? A mídia brasileira sempre se curva, né? Beija os pés aí da mídia imperialista, pró-império. O Stefano respondeu na íntegra: sim, sou. Stefano é baiano. Aí, produção, a produção falou que o Stefano não é baiano. O Stefano Barbosa é um bom baiano, sim, senhor, né? De Salvador. Então, o Stefano hoje jogou aquele ovo podre lá no bojo, é isso, Stefano? Jogou aquele ovinho podre lá tradicional, né? Bom, vamos em frente? Vamos falar então da próxima notícia, uma notícia aí que dá um ânimo muito grande, né? Neste momento aí de conflito, neste momento aí do enfraquecimento do Império Peronomútil, né? O Império, não vai ser fácil derrubar o Império, mas aos pouquinhos, né? Usamos aquela tática do boxeador, não é mesmo? O boxeador, ele vai minando o adversário aos pouquinhos, vai trincando aí o adversário, e a hora que tiver maduro aí o ataque fatal, ele acerta o queixo e o adversário beija a lona. Então, o império, esse império mundial, é aos pouquinhos, vamos minando aí aos pouquinhos. Então, aqui é mais um pouquinho daquilo que eu imagino, né? Porque isso aqui é uma notícia muito importante. A mídia golpista, a mídia mundial, essa mídia golpista brasileira, você não vê nada, né?
você vê muito na mídia independente, e nem toda a mídia independente dá esse tipo de notícia. Então, império em queda livre. A Arábia Saudita deve fechar venda de petróleo em yuan para a China e poderá quebrar o dólar, ou seja, quebrar o monopólio do dólar. Então, o dólar, que é a moeda oficial para essa troca de produtos, né? Essa compra, né? A compra aí do petróleo, tanto é que nasceu aí o famoso petrodólar, ou seja, a moeda de troca direta. O dólar, tantos dólares você compra tantos barris aí de petróleo. Então, é aquela moeda forte, a moeda forte aí que compra o ouro negro. Então, a Arábia Saudita está em intensas negociações com Pequim para fixar o preço de parte de suas vendas de petróleo para a China em yuans, que é a moeda chinesa. Essa moeda vai se fortalecer e muito. Então, a iniciativa reduziria a hegemonia do dólar sobre o mercado global de petróleo e marcaria mais uma guinada do maior exportador mundial de petróleo em direção à Ásia. Aponta a reportagem de Samer Said e Stefan Kalin, publicada hoje aqui no Brasil, publicado no Valor Econômico. Então, isso aqui é aquilo que estamos comentando a cada instante por aqui, que esse bloco China, Rússia e mais outros países, são vários países com certeza que vão se alinhar e vão entrar nesse bloco muito forte. O bloco só com Rússia e China já é um bloco poderoso, né? Só a China aí tem uma quantidade aí populacional imensa, mas a Rússia, que tem uma população também muito relevante, quase 150 milhões aí de habitantes. E aí, somando, se fosse só esses dois, teríamos um bloco já poderoso. Mas, com certeza, teremos aí um bloco formado Rússia, China, vários países do Oriente Médio e países alinhados também, como Coreia do Norte, teremos aí também Vietnã, teremos aí, de repente, Camboja, outros países ali menores, mas que, no somatório, vamos ter aí um poderoso bloco. Estava ontem assistindo até uma entrevista de um jornalista da Índia, e ele estava exatamente falando isso. Ele cobre aqui a América Latina, ele é da Índia para um jornal da Índia. Então, exatamente nesse viés de BRICS. E aí ele estava falando o seguinte, que o mundo ocidental despreza o lado de lá. Eles não conhecem, não sabem, poucas pessoas sabem, os ingênuos, que o lado de lá, Rússia, China, ou seja, a Ásia, o Oriente Médio, o Oriente, a população desse somatório dá 80% da população mundial, enquanto que os Estados Unidos e mais a União Europeia chega ao quê? 20%. Então, se a Ásia, países do Oriente Médio, se eles se formarem um bloco lá, criar uma moeda, né, ou seja, lá um mecanismo econômico padrão entre eles, pronto. Será o maior bloco disparadamente do mundo. Então, Jonas Carreira, isso aqui é um detalhe, mas um detalhe importante, porque já começa a criar corpo essa ideia de sair do dólar. Sair do dólar, de repente, neste princípio, né, um bloco de aliados entre Rússia, China e outros tantos países, cada um, por enquanto, na sua moeda, mas a moeda circulando livremente entre eles, mas a China já está criando, inclusive, já estão bem adiantados com a criação de um sistema financeiro próprio. Já tem um cartão chinês aí,
porque o cartão russo, aquele cartão lá do Visa, né? O cartão Visa foi cassado. Então, já vão usar aquele cartão chinês lá, que eu esqueço o nome agora, do cartão chinês, é um nome que está se popularizando no mundo, inclusive. Então, já começa por aí. Queria ouvir Jonas Carreira. Né, Valdo? E tem a questão dos bitcoins também, que é um modelo econômico surgido aí da Rússia. É interessante, né, Valdo? Eu acho que o que acontece na geopolítica hoje, eu acho que nenhum analista experiente, analista internacional com experiência, estava prevendo, né? O satélite norte-americano, do imperialismo norte-americano no Oriente Médio, indo para a ordem multipolar. Isso é inédito, né? Isso é muito interessante. E migrando para a ordem multipolar, né? Sim, então, e é o satélite dentro do Oriente Médio. Isso é uma prova de que o imperialismo está perdendo no Oriente Médio, e o imperialismo está passando, como eu disse, está passando a sua desestabilização para a Europa, começando pela Europa ali no leste, né, no leste europeu. E é um paradoxo, né, Valdo, que a gente pensa assim, onde que surgiu a origem da ordem multipolar? Surgiu na Europa, né? Depois da Guerra dos 30 anos, lá na Idade Moderna, os impérios, que era tudo fragmentado dentro da Europa, entraram numa reunião em Westfália e fizeram o Tratado de Westfália, que era ser a construção de vários estados nacionais, e ali surgiu a ordem, né, multipolar. E essa ordem multipolar que surgiu, que veio da Inglaterra, aí a Inglaterra foi a que liderou esse discurso em Westfália, foi que criou os Estados Unidos, o imperialismo norte-americano. E em 1991, o imperialismo norte-americano cria a ordem unipolar. E hoje, o imperialismo norte-americano, da liderança da ordem unipolar, perde para a ordem multipolar que está surgindo no Oriente. Então, assim, e hoje eles tentam desestabilizar a criação deles, que é na Europa. Então é um paradoxo na geopolítica que eu acho que nenhum analista internacional previa. Ver um dia o satélite norte-americano no Oriente Médio sair e entrar na ordem multipolar. Isso é a queda do imperialismo norte-americano, é a queda da ordem unipolar. Valdo. Oxalá, batendo na madeira aqui, Jonas Carreira, quem sabe é o princípio aí da queda da Bastilha, né? A Bastilha aí tá difícil, tá? É uma Bastilha aí rígida, né? Aquela Bastilha aí pesada para ser rompida. Mas uma hora chega, né? Uma hora vai chegar. Já tem alguns divagando até. Eu acho um pouco de divagação. Até mandei para você, o Jonas, um link aí de um artigo, né? Mas provavelmente aí teremos essa possibilidade, né? Claro que eu também coloco que sempre tem a possibilidade, o socialismo está batendo aí há muito tempo na porta aí do império, para afastar o império sempre como solução. Mas o Putin é de direita, o Putin é um sujeito aí conservador. Se você pensar na história da humanidade, o Fidel Castro, por exemplo, quando teve a Revolução Cubana, o Fidel Castro não era comunista, não era socialista, ele era um nacionalista, né? E com o tempo, durante a Revolução, no decorrer da Revolução, o Fidel Castro, os comunistas estavam na luta, na batalha, ele se converteu. De família, inclusive, classe média, família bem estabelecida em Cuba. Tivemos outros exemplos aí, né? O Engels, por exemplo, ele era filho de industrial, né? Empresário aí da indústria. E o sujeito, não precisa nem falar quem era o Engels, né? O colega aí, o parceiro do Marx. O próprio Marx também, de família classe média aí, bem postada na sociedade. E aí, esse pessoal todo aí, como é que você imagina? Mas o Putin é um conservador? Nesse momento mas e aí? Nós temos um partido comunista do lado do Putin que estão pressionando, né? Por incrível que pareça, tem um partido muito forte lá, com mais de 20% de apoio da população russa. Então, é uma possibilidade. Eu vejo que é uma possibilidade
minúscula, não tão empolgante como o próprio esse artigo lá, que eu até mandei o link para o Jonas, que quem escreveu lá, dá a impressão que ele já, é só tirar o pé daqui, colocar ali, pronto. Não, a luta vai ser difícil, vai ser árdua. Agora, a possibilidade está instalada. Então, vamos ver, quem sabe aí pode se acelerar. Então é isso, peço que você faça inscrição aqui em nossos canais, faça inscrição, toque o sino para ser notificado, deixe o seu like, aqui na TVC Jornalismo, TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Já queria mandar uma alô aí para quem acompanha por aqui, o Jornal Mundial, para você também mandar aquele alô, aquele convite, aliás, né? Mandar aquele convite aí para você que, de repente, não faz parte ainda do nosso Comitê Digital, Lula Presidente, faça parte do Comitê Digital, Lula Presidente, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo ou aqui no chat. Você tem essas duas opções. Então, faça parte aí do Comitê Lula Presidente. Bom, queria neste final aí também mandar aquele alô, aquele abraço para quem está interagindo aqui no chat. Temos por aqui, agora chegando neste momento, ainda outros companheiros e camaradas. O Márcio Caraço está por aqui, diz aqui o seguinte, ó, Stefano Barbosa, Viva Bahia. O Stefano manda um viva, é isso aí. A Deneide, ela diz aqui boa noite, Valdo e Jonas. Também aquele abraço para a Deneide, boa noite a todos do chat. O Márcio Caraço diz Deneide Terezinha, saldo com uma boa noite. Por aqui também a Deneide mandando aquele alô para o Márcio. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Queria agradecer aí você que está colaborando com os nossos canais aqui, você que está fazendo a sua inscrição, e, na medida do possível, você que também está colaborando aqui por meio do nosso financiamento coletivo. Para você que, de repente, está pensando em ajudar, já ajudou, você que está, de repente, na intenção de colaborar, então o nosso Pix já está aqui, a chave do Pix, pix.euapoio@gmail.com. Jonas Carreira, até amanhã com mais uma edição do Jornal Mundial. Até amanhã, Valdo. Boa noite a todos e todas aí do chat, Deneide, Stefano. Muito bom ver todos os comentários. Boa noite, Valdo, e até amanhã. Jonas Carreira, o nosso comentarista, o nosso analista político, aqui no Jornal Mundial. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui dos canais. Um abraço e até amanhã.